Ótimo. A internet idolatra suplementos. Sim. Nossa, concordo 1000%. E eu acho que é muito por conta da promessa que os suplementos trazem, né? Eu acho que é uma questão também de enxergar o corpo como sendo muito fraco, né? Eu falo isso no perfil também, que o pessoal acha que o corpo é horrível, né? Que o ser humano existe há 100 mil anos e a gente precisa tomar uma cápsula A para gente conseguir. nasce todo defeituoso, né? A gente precisa de uma cápsula para absorver vitamina D que vem do sol, tá ligado? A gente precisa passar óleo de coco na pele para absorver vitamina D, sendo que, tipo, todo mundo tem câncer de pele pra caraca. Tinha essa questão do óleo de coco aqui também. Pediram só pra você falar sobre óleo de coco aqui também. A gente chega lá, mas aí, assim, a promessa do suplemento é muito boa, né? Você vai tomar uma cápsula e você vai ter um benefício e você não vai ter esforço nenhum. Só que a maioria das coisas a gente não precisa, né? Então, assim, o pessoal da dieta carnívora fica falando, ai, mas é B12, ai, mas não sei o quê. Mas a vitamina B12 é a vitamina que a maioria da população brasileira tem deficiência. E a maioria da população brasileira não é vegana ou vegetariana. Então não faz diferença. Então tem que suplementar do mesmo jeito, né? Então, a minha questão de suplemento é a seguinte: se tem deficiência, aí tem que suplementar. Se você tá com deficiência de ferro, tá com deficiência de algum mineral, tá com deficiência de alguma vitamina, você tem que suplementar para corrigir a deficiência naquele momento, porque a alimentação não vai ser suficiente, né? Quando você já está num quadro de deficiência. Mas, se você não tem, você vai estar fazendo um xixi caro. Porque o rim vai excretar tudo e você vai fazer um xixi caro. E aquilo, né? Você perde seu dinheiro da maneira que você quiser perder, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu só prefiro ser honesto e te falar que você vai perder do que falar pra você... Podia estar comprando um hambúrguer e uma Coca Zero. Do que falar que você precisa de tal coisa e ser comissionado, né? Apesar de eu ser patrocinado, eu sempre falo, eu tenho um patrocínio, eu não sou financiado, né? Então, falar a verdade, assim, existe toda uma funcionalidade de certos suplementos. O próprio whey, por exemplo, né? Para algumas populações, para alguns contextos, e nutrição é muito sobre contexto, mas a maioria das vezes não é tão necessário quanto a gente imagina. Essa questão do whey, tem até muitas perguntas diferentes sobre o whey aqui, e eu acho até interessante a gente falar sobre, porque hoje em dia tem acho que vou usar até a mesma palavra, idolatria, uma superestimação muito alta da proteína, né? Tanto que a gente vê, tipo assim, proteína, sei lá, em sorvete. Você vai, esse sorvete aqui, ele tem, tipo, 15% de proteína. Sim, a proteína hoje virou o novo saudável, né? As pessoas associam uma coisa ser proteica ou não com saúde. E isso tá errado, né? Porque a população brasileira, no geral, segundo a gente tem uma pesquisa de orçamentos familiares que é feita pelo IBGE, inclusive a de 2023, eu acho que tá para sair, ou a de 24, a mais recente que a gente tem é de 2019, a gente viu que o brasileiro não tem uma deficiência severa de proteínas, muito por conta do arroz e do feijão. Porque o arroz e feijão combinados, eles formam uma proteína de alto valor biológico, né? Que é aquelas proteínas que têm todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz, que a gente tem 12 aminoácidos que nós não produzimos, e o arroz e feijão tem todos esses aminoácidos. Além disso, o feijão, né, é um alimento que tem, além das proteínas, ele vai ter as fibras, ele vai ter vários minerais. O arroz também, ele tem, em determinado grau, um pouco de fibras, alguns minerais também. Então, é uma combinação extremamente saudável e que impede a população brasileira de ter uma deficiência mais severa de proteínas. Então, o foco da saúde das pessoas não deveria ser em proteína, porque proteína não é difícil de conseguir. É difícil quando você exagera a quantidade, né? Você não precisa consumir 200, 300 gramas de proteína. Você só vai estar gastando muito dinheiro. E, de novo, você gasta o dinheiro como você quiser. Mas a gente... Você perde o seu dinheiro como você quiser. Você perde o seu dinheiro da forma que você quiser. Mas o foco, se você... Provavelmente, se você está pensando em alguma coisa que você deveria investir na sua saúde, na sua alimentação, provavelmente são as vitaminas e minerais, os micronutrientes. Ótimo. Muita gente pedindo pra você falar sobre Mounjaro. Muita gente, né? Muita gente. Não. E tem, tipo assim, o Ozempic, sei lá o que, porque o Mounjaro... Tem, tipo assim, muitas coisas sobre Ozempic e Mounjaro, mais sobre Mounjaro do que sobre o Ozempic. Sim. A questão é que o Ozempic foi o primeiro, né, medicamento. O Ozempic, ele é somente um análogo, né? Porque eles são hormônios análogos ali
aos transportadores de glucagon, que eles fazem, né? Eles induzem uma sensação de saciedade. Então, quando você injeta esses hormônios, você tem uma liberação de glicose na corrente sanguínea, e aí você tem uma captação, né, dessa glicose, e aí você se sente saciado, né? Você tem uma liberação dos hormônios de saciedade. Então, o Ozempic, ele era só um, aí o Mounjaro, eles são 2 hormônios já antagônicos, e a gente tem a Retratutida, né, que eles são 3 hormônios ou mais, agora me falhou a memória, mas basicamente assim, são medicamentos revolucionários, são medicamentos, é um avanço incrível da ciência, porque se você for buscar na história os outros medicamentos que a gente tinha para perda de peso, os colaterais deles, na maioria das vezes, morte estava no meio. Então, quando você não tinha morte, você podia ter úlceras no trato gastrointestinal, como era o caso, salvo engano, não é me fugiu o nome agora, mas enfim, aproveita que você está no celular e pesquisa, que vai ajudar. Se dê esse trabalho, por favor. Mas assim, os medicamentos até 10 anos atrás eram muito intensos ou era bariátrica, né? A bariátrica é uma cirurgia extremamente violenta para o nosso corpo, porque você pode ter uma redução do estômago, aí você reduz o estômago, você reduz a produção de ácido, né? E esse ácido é importante para a ativação e digestão de alguns micronutrientes, ou então você faz o sleeve, que aí você vai ter uma redução da porção do intestino, o bypass também. Então, assim, não era fácil uma intervenção medicamentosa ou cirúrgica para perder peso. Então, esses medicamentos são incríveis. Eu acho que o profissional de saúde não deve ser contra esse tipo de medicamento. Eu acho que quando tiver indicação de uso, tem que usar, porque é uma coisa que muitas das vezes pode ser aquele empurrãozinho que estava faltando para a pessoa perder um certo peso e falar, beleza, então agora eu vou, ao invés de eu ir na academia 2 vezes, eu vou ir 5, ao invés de eu fazer dieta só durante a semana, eu vou fazer no fim de semana também, eu vou tentar dormir melhor. Ela é aquilo que faltava. Agora, o que eu não acho certo é o uso indiscriminado, sem receita, sem procedência, sem necessidade, na maioria das vezes, que a gente tem visto muitos casos hoje, né? Então, eu acho assim, medicamento top, mas tem que ter um pouco de atenção quanto se você realmente tem essa necessidade e se você tá pensando se você tem necessidade de usar o Mounjaro, provavelmente você não tem. Então... Joguei o microfone e saí andando. Então...